Bom, agora o assunto é política. O presidente, agora sim, presidente da Câmara Municipal de Teresina, para os próximos 2 anos, vereador Samuel. Vamos conversar com ele a partir de agora sobre discurso, sobre posse, primeiros dias e futuro, né? Que é importante também se falar sobre o futuro. Presidente, prazer tê-lo aqui de volta. É sempre uma prática nossa aqui no Jornal Dia News trazer o presidente antes e depois da posse, porque em poucos dias a gente sente uma mudança, né? A gente sente mudança, sente o impacto o senhor deve ter visto isso, quer dizer, quando você assume o cargo, aí o peso realmente, você sente aquele peso nas costas, da responsabilidade, enfim, das primeiras medidas. Mas o senhor fez um discurso, foi muito elogiado por todo mundo, um discurso que foi um discurso assim, como a gente analisando o discurso do ex-presidente Lula, foi cheio de recados, cheio de simbologias e tal, e o senhor também, o seu discurso foi muito elogiado. Bom, começando, presidente, desejando boa sorte, como eu desejei anteriormente, mas fazendo uma retrospectiva, o senhor olhando para trás, aquele período das greves que o senhor participou, o movimento estudantil, o senhor estudante de direito na época, universitário, o senhor agredido pela polícia, o senhor muitas vezes foi para a delegacia, quer dizer, ali era uma semente que estava sendo plantada, mas o senhor, claro, eu sei qual é a resposta, mas eu tenho meu dever de fazer a pergunta. O senhor mais imaginou que um dia chegasse a presidir o Parlamento Municipal de Teresina, né? Na verdade, nunca... Podia até ter o objetivo de chegar, mas presidir é um passo maior, né? Na verdade, nenhum objetivo de ser político naquela época eu tinha, não pensava. Eu fazia movimento porque eu realmente acreditava e acredito que não podemos aceitar as indiferenças que existem em nossa sociedade, que nós temos que lutar, se nós queremos a transformação, se nós queremos uma cidade melhor para a gente, se nós queremos um país melhor para os nossos filhos, nós temos que ir à busca dessa cidade, desse país que nós queremos. Então, naquela época que eu fazia movimento estudantil, eu fazia porque acreditava. Então, eu acredito que chegar ao parlamento foi algo do destino. Primeiro, dizer que foi algo do Nosso Senhor lá de cima. Como você sabe, Douglas, toda autoridade ela é constituída por Deus, né? Então, eu acredito que ele me proporcionou isso, me proporcionando chegar até a Câmara Municipal de Teresina. Ele também me oportunizou hoje chegar ao cargo maior naquela casa, que é o cargo de presidente. E eu espero que possa ter sabedoria para saber conduzir e representar os interesses, não somente dos colaboradores, servidores e vereadores daquela casa, mas representar os interesses da população de Teresina. O senhor falou em movimentos, e aí eu fico pensando aqui sobre uma série de entrevistas que eu assisti, de políticos, e também de sociólogos e de jornalistas, quando a gente fala sobre... Eu assisti recentemente, a entrevista não é recente, mas assisti recentemente novamente, acho que a 3ª ou 4ª vez, eu assisti a entrevista, a última entrevista do Arnaldo Jabor, o saudoso Arnaldo Jabor, no Roda Viva da TV Cultura. Ele dizia, o povo brasileiro é um povo com indignação sem ação. Ou seja, há uma indignação, mas não há uma ação correspondente para buscar solucionar aquela indignação, as causas ou a causa daquela indignação. Então, quando a gente olha, por exemplo, junho de 2013, aquelas manifestações, ali deu um certo alento para nós jornalistas e para a população que espera mudanças de verdade, porque quando a gente observava aquelas manifestações, ficava muito claro que a classe política brasileira ficou acuada. Sim. A classe política brasileira ficou assim, olhando, sem saber o que fazer e, ao mesmo tempo, testemunhando a força popular, ou seja, a vontade do povo, né? O povo nas ruas, muito embora não se tivesse... começou com a questão da passagem, né, em São Paulo, enfim, depois terminou tomando o Brasil todo, se incluiu várias pautas nas manifestações, mas não havia assim, uma coordenação, presidente. A gente percebeu que não havia uma coordenação a ponto de fazer discussões sobre aquelas pautas, reivindicar, elaborar documento, enviar para o objetivo final. Objetivo final, bom, a gente começou aqui, mas vamos terminar com um documento para levar para o Congresso, para mostrar, para cobrar e tal. Houve, por parte do Congresso, ninguém pode negar, uma manifestação
e um recado, dizendo o seguinte: ó, estamos abertos aqui para conversar. E até algumas questões foram até alteradas por conta do próprio parlamento, mas não diretamente pelo movimento. O movimento se restringiu à habilidade de reunir pessoas, de ocupar as ruas, mas... Então, muitas vezes ocorrem esses movimentos. Mas também tem outros expedientes. As audiências públicas, por exemplo, são formas de uma participação direta da sociedade e das categorias. Eu pergunto ao senhor, o senhor como participou muito dessas passeatas e dessas reivindicações, e o senhor é um grande defensor das audiências públicas da Câmara Itinerante. A pergunta que eu lhe faço é: será uma bandeira sua, independentemente do assunto chegar a não desgostar, digamos assim, vamos usar esse termo, a Prefeitura de Teresina, desgostar de determinadas categorias, é algo que só vai incentivar e apoiar, de um lado, se houver as manifestações, sendo manifestações pacíficas, legítimas, e de um outro lado, com interferência mais direta, as audiências públicas da Câmara? Douglas, primeiro, deixa eu fazer um registro que é importante salientar. Todo poder ele emana do povo. Quando você fala que o povo foi para a rua, de uma certa forma os políticos se sentiram ali pressionados, todo poder ele emana do povo, ele nasce do povo. E também eu gosto sempre de fazer uma análise. O Vem Pra Rua, que é o chamado de 2013, quando começou, o gigante acordou, não é isso? Na verdade, ele não começou em São Paulo. O contra-aumento em Teresina foi em 2011, 2012. Teve aqui em Teresina, é verdade. Nós colocamos mais de 30 mil pessoas na rua, mobilizamos, E aí foi ganhando repercussão nacional. Ou seja, todo esse movimento, na verdade, ele começou na nossa cidade de Teresina. Na verdade, a mídia nacional registra como tendo começado em São Paulo, porque São Paulo é uma grande capital e tal. Mas os historiadores, os estudiosos, eles vão mais na frente perceber que esse movimento começou em Teresina em 2011, 2012, e eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então só para a gente entender e registrar os fatos, Então começou em 2011, 2012, Teresina, e foi uma semente que ao longo dos meses foi plantada e ela começou a gerar frutos em outros estados. Por exemplo, o contra-aumento aqui em Teresina era o quê? Era você na busca de um transporte de qualidade. E como começou lá em São Paulo? E aqui também por causa do aumento de 10 centavos. E lá em São Paulo também começou por causa do aumento da tarifa no transporte público, Para você ver o reflexo do movimento aqui em Teresina, ele chegou aí para o nosso país todo. Quer dizer, a questão é que lá repercutiu de volta, reverberou de volta para outros estados também? Isso, repercutiu nacionalmente. E aí vieram outras pautas, incluíram outras pautas. Exatamente. Houve alguns aproveitamentos do movimento, mas é importante dizer que o movimento, ele, quando é exercido dentro da linha do direito, ele é algo totalmente democrático e faz parte. E todo e qualquer gestor, como todo e qualquer político, deve aprender a conviver com esse tipo de movimento e manifestações, desde que elas sejam pacíficas, ou seja, ela não interfira no direito de outro, porque o seu direito termina quando começa o direito de outro. E assim, nós estamos na Câmara Municipal de Teresina, representando os interesses da população do nosso município. Eu fiz uma fala no meu discurso que o eleitor, Douglas, quando ele vai à urna, ele não vai simplesmente digitar os números e votar. Ele deposita a sua esperança. Você, Douglas, quando vai às urnas votar num prefeito, votar no vereador, você deposita a sua esperança por uma Teresina melhor. Você deposita a sua esperança que Teresina tenha um transporte público de qualidade, que não entre ano, saia ano, tenha problema de alagamento. Você renova a sua confiança na política como um instrumento de transformação social e na luta para acabar com as desigualdades que existem em nossa sociedade. Então, eu sou uma pessoa que carrega a esperança do povo teresinense. Então, a minha preocupação deve ser em representar a nossa população e lutar por seu direito, então, por seus direitos. Não há nenhum problema quando você perceber que um determinado movimento seja legítimo, só participar ou apoiar. Isso não há nenhum problema, não há nenhuma barreira agora como presidente da Câmara de Teresina. Não temos nenhum problema. Veja, eu tenho um perfil de ser uma pessoa do diálogo e conciliadora. A pessoa que ama Teresina, que está preocupada com Teresina, ela vai primeiro tentar construir pontes. Vamos construir pontes para que possamos construir uma Teresina cada vez melhor. Por que não dizer em construir uma Teresina como cidade inteligente?
inteligente, como se se discutisse no mundo afora. Curitiba faz tempo, né, vem caminhando para isso, né? Construir a Teresina do futuro, a Teresina que eu quero para os meus filhos, uma Teresina que dê qualidade de vida para o seu cidadão. Esta é a minha preocupação, em representar o nosso povo. Aquilo que for bom para a nossa cidade, a Câmara Municipal vai estar participando e vai estar colaborando. Agora, é lógico, não podemos deixar de registrar que existem problemas. Deixa eu registrar um problema que nós temos na nossa cidade, Douglas. Passa ano e sai ano, nós sabemos que em janeiro nós vamos discutir problemas de alagamento em nossa cidade. Estou mentindo? Teve até recentemente mortes que estão sendo investigadas. Outras mortes, além da professora, estão sendo investigadas. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dialogar e conversar com a prefeitura, que é importante. Nós precisamos adotar medidas. Será que nós não temos pessoas capazes de colocar seu nome à disposição, os gestores, de resolver esse problema? Será que todo ano o Francisco, que deposita o seu voto de confiança numa eleição municipal, que mora numa região que alaga, ele vai ter que ter esse problema? Ou nós precisamos começar a debater de forma mais intensa construção de galerias, saneamento básico, prevenção de enchentes, de alagamentos, né? Então nós temos que pensar numa cidade como um todo. Nós não podemos nos dar o luxo de estar discutindo problemas pequenos, enquanto outras cidades estão se tornando inteligentes. Deixa eu repassar um dado aqui, Douglas. O IBGE saiu recentemente que mais de 80% da população nossa, ela mora hoje na zona urbana, certo? Se nós temos mais de 80% da população morando na zona urbana, você imagina daqui a 15, 30 anos como vai estar a zona urbana do nosso país. Se continuar essa tendência de... Isso. Então nós precisamos de cidades cada vez mais sustentáveis. E os estudos mostram que somente as cidades inteligentes serão sustentáveis. Então é um debate que nós precisamos tratar, que o gestor precisa começar a debater e a construir com o seu cidadão. Presidente, o senhor não vê sinais já de que essa falta de debate das cidades inteligentes já apresenta um problema seríssimo, como é o caso do transporte? O crescimento da população e a não resolução do caso do transporte, está aí o resultado. Já é uma falta de se trabalhar como cidade inteligente. Nós temos, por exemplo, a saúde, a falta de dipirona nas prateleiras da Fundação Municipal de Saúde. Quer dizer, como é que se imagina uma saúde que é referência no Brasil inteiro? Você chega no almoxarifado, no depósito, você não tem dipirona na prateleira, você não tem soro fisiológico. Isso não é dito por mim, não, é dito por seus pares. O vereador Luiz Lobão, que foi presidente da Fundação, os próprios funcionários da Fundação. Né? A questão da educação também, quer dizer, ano letivo comprometido. Até hoje não houve uma única reunião entre o secretário de Educação e a coordenação do Sindicem para rediscutir o calendário educacional do ano passado. Já há possibilidade de uma nova greve agora. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu me perdoe, como dizia o professor Raimundo, do alongamento da pergunta, porque para contextualizar. Assim, eu considero, não sei se não considerar, pode dizer. Eu acho que todos os anos do ex-governador Wellington Dias, do atual ministro do Desenvolvimento Social, foram anos em que, segundo ele, e eu concordo com essa tese, segundo ele, você fala em falhas, tudo bem, todo mundo falha, todo gestor falha, todo gestor é ser humano, então é normal. Sim, verdade. Mas, de um modo geral, o atual ministro do Desenvolvimento Social, quando governador do Estado, pelas 4 vezes, ele pavimentou o Estado do Piauí na resolução de questões de infraestrutura, de questões de índices sociais, né, IDH, para que agora o atual governador Rafael Fonteles pudesse colocar o Piauí, o governador já disse isso várias vezes, na era da internet, na era da inovação digital, na era inteligente. Inteligente, pronto. Eu considero que o saudoso prefeito Firmino Filho também fez esse papel. Ele também fez esse papel, Silvio Mendes também fez esse papel. E aí a mudança, digamos, quando a população votou lá no atual prefeito, tinha essa vontade. Não, vamos mudar o modelo, exatamente que é um modelo novo, um modelo que... Mas aí nós voltamos à Idade Média, digamos assim, né, da administração. É como se a gente tivesse entrado num retrocesso, presidente. Olha, é uma preocupação que eu tenho. Porque isso é uma questão nem para ser discutida mais, né? Quer dizer, de pirona, soro fisiológico, não era nem para... É uma grande preocupação que eu tenho. Vamos falar aqui das referências que você deu de mobilidade urbana. Você imagina, Douglas, que em 2005, Teresina tinha cerca aí de 250 mil transportes públicos. Hoje, ou transportes, né? Hoje, Teresina, individuais, moto e carro.
Hoje, Teresina tem mais de 500 mil veículos, incluindo moto e carro. Você imagina Teresina com 500 mil veículos... 250 mil só falou em? 2005. E nós estamos em 2022 com 500 mil. Mais de 500 mil. Mais de 500 mil, quer dizer, é um absurdo. Mais de 500 mil, é um absurdo. Você imagina todos esses veículos aí andando por nossa cidade. Teresina, o centro, antes dessa última reforma, ele tinha uma capacidade de 5 mil estacionamentos. Ou seja... bem menos do que a capacidade de veículos da nossa cidade. Se eu não invisto em transporte público e de forma inteligente, nós vamos ter um grande problema de mobilidade urbana. Você pega, aí você olha para o sistema de integração. O sistema de integração que foi criado na época Integra, que ele tem seus defeitos, mas ele tinha suas vantagens. Por exemplo, a criação de corredores exclusivos. Se eu penso mais na frente, implantar VLT na nossa cidade, onde é que eu vou utilizar esses VLTs? Nos corredores exclusivos. Ou seja, quando esse sistema também foi implantado, você já pensou na Teresina de 15 anos à frente, de 30 anos à frente. Só parece, presidente, se apontou muito defeitos e não esperou o sistema maturar, ou seja, o sistema se desenvolver. Sim. Você pega aquelas estações. Não podemos permitir que estações como aquelas que eram climatizadas, que estavam nos corredores exclusivos, estejam se acabando. Aquilo dá medo, viu? Nós precisamos ter um olhar especial para a mobilidade urbana do nosso município, nós precisamos ter um olhar especial para a nossa saúde, para a nossa educação, investir cada vez mais em tecnologia. Por quê? O que são as cidades inteligentes? São aquelas cidades que você tem índices de uma economia que está crescendo de forma sustentável. São aquelas cidades que você tem elevados índices de qualidade de vida e, principalmente, onde a gestão de recursos naturais, elas são feitas de formas conscientes. Então, é essa cidade que nós queremos. Se eu não começar a pensar em cidade dessa forma, onde eu vou usar a tecnologia, tanto de informação como de comunicação nas coisas, nós vamos ter um grande problema nessas cidades que não começarem a pensar nisso agora. Vamos ter problema na saúde, na educação, na mobilidade urbana, no transporte público. Então, é um tema que precisa ser enfrentado agora. Afeta a chegada de novos investimentos. Você perde mão de obra qualificada, porque quando você investe aqui em tecnologia, você investe na educação, mas a pessoa se forma, ela sai daqui, porque a cidade não é desenvolvida, para trabalhar em outra cidade ou em outro país. Quer ver um exemplo? Você pega o hospital, talvez referência do país, o Albert Einstein, lá em São Paulo. Quantos piauienses nós não temos lá capacitados, trabalhando lá, médicos? Vários, né? Ou seja... Aliás, não é difícil não, você chegando no Einstein e bater com um piauiense lá é muito fácil. Aí eu pergunto, às vezes nós olhamos para aquilo com orgulho, poxa, nós temos um piauiense no Albert Einstein, mas pelo contrário, o Piauí está perdendo uma mão de obra qualificada. Aproveitar essa experiência lá e trazer para cá? Exatamente, Então nós precisamos disso, Precisamos investir cada vez mais nesse modelo, nesse tipo de cidade. E é isso que eu quero ajudar a começar a construir, porque daqui a pouco a minha filha que tem 8 anos, uma que tem 3, eu vou saber que eu pude ajudar a construir essa cidade que vai dar mais qualidade de vida para ela morar. Aí, na Câmara Municipal, diante de tudo isso que o senhor falou, presidente, como é que o senhor pretende incluir a Câmara Municipal nessa discussão durante a sua gestão? Primeiro, nós temos um grande instrumento na casa, que são as audiências públicas itinerantes. Elas tiveram uma certa suspensão pela questão da pandemia que afligiu todo o nosso país. Vamos fazer agora um estudo, analisar a capacidade dessas audiências retornarem. Nós vamos levar a Câmara até as comunidades para escutar os problemas da população. Nesse caso, o senhor está analisando 2 dispositivos, as audiências públicas e as sessões itinerantes. Sim, Então, a partir daí, escutar, aproximar cada vez mais a casa do povo, porque o vereador, eu sempre digo, ele já é o político mais próximo do povo. É o vereador que está lá em Porto Alegre, na Água Mineral, na Santa Maria, é ele que é elogiado, mas é ele também que é criticado, é ele que está ali próximo do povo. E por que não você levar a instituição Câmara para próximo do povo? E aí o senhor pretende esse estudo, para o que o senhor fala, para ver a questão de segurança sanitária, protocolos, quantidade de pessoas. Aí se a audiência pública, a sistemática é uma, se sessão itinerante, a sistemática é outra. Após esse estudo, o senhor acha que tem esse panorama quando concluído esse estudo? Olha, eu quero, no mais tardar,
no segundo semestre já deste ano, a gente já começar a realizar as audiências. Passar o primeiro semestre preparando toda a estrutura. Porque nós vamos precisar de uma capacidade, nós vamos precisar de recurso material, de recurso humano, e tudo isso nós precisamos preparar. Né? Então, a partir do próximo semestre, a gente já começar a identificar mais de perto os problemas da nossa capital. E aqui é importante dizer, separar o que é executivo do legislativo. Ao executivo, cabe ele executar e buscar soluções dos problemas. Nós, como vereadores, nós vamos fiscalizar e cobrar e levar os problemas para serem resolvidos. Mas uma coisa eu digo, não vamos nos furtar do debate, não vamos nos furtar de representar o povo de Teresina. Quer dizer, os problemas discutidos serão apresentados à prefeitura. O que couber o legislativo faz, em termos de leis e tal. Couber a prefeitura, o legislativo vai lá e diz, está aqui, vamos cobrar a solução. O trabalho, quer dizer, você tem aquela expressão muito pobre, não é nada pessoal, que nós estamos, cada um cumprindo seu papel. Não, pelo contrário, Douglas, é como eu falei no meu discurso, olha, aquela pessoa que ama Teresina, ela não vai criar obstáculos. Nenhum vereador está lá na Câmara para criar obstáculos à Prefeitura ou ao Poder Executivo de nossa cidade. Pelo contrário, nós queremos ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Agora, lógico, não vamos nos furtar quando for necessário do debate mais intenso, se precisar, para poder representar os interesses do nosso povo. Presidente, queria uma última pergunta ao senhor, que é a seguinte, o senhor falou muito das mulheres e exaltou muito a participação feminina. Nós temos várias vereadoras, né, na Câmara Municipal, a vereadora Nanda Sarapatinhas, se eu me recordar aqui, a vereadora Poliana Rocha, aí a Zuíla, Fernanda Gomes, Terezinha Medeiros, é um número, apesar de 29 parlamentares, já falei, o presidente negro da Câmara. Lá, presidente, da galeria, só curiosidade aqui, na galeria dos presidentes lá, a mesma sistemática dos presidentes, porque é o seguinte, dos ex-presidentes, as fotos são preto e branco, né? Elas ficam em preto e branco. E a colorida fica lá, por exemplo, a do presidente Lula está lá agora como colorida. Quando ele terminar o mandato, aí é preto e branco. Lá é assim também, ou só quando o presidente sai? Que se coloca lá. Não, já pode ser colocada, já né? Pode ser colocada. Já pode ser colocada. Mas não tem diferenciação de cor, né? Não. Aliás, lá são coloridas, né, presidente? Exatamente. Todas já são coloridas, independentemente de... Isso. Presidente, e de que forma o senhor pretende valorizar ainda mais a participação das mulheres durante a sua gestão? Primeiro, eu quero fazer uma colocação que boa parte da minha equipe, eu falo assim, a equipe que acompanha o nosso mandato, é composta por mulheres, na verdade a maioria, né? A maioria do gabinete, a maioria dos meus amigos, né? Que nos acompanham nesse trabalho há alguns anos. E na Câmara Municipal nós temos duas mulheres na mesa diretora, que é a vereadora Poliana e a vereadora Euzoíla, duas vereadoras atuantes. Eu acho que é buscar cada vez mais você construir para que as mulheres possam ter mais espaços. Essa luta não só depende das mulheres, também depende dos homens. Nós temos projetos voltados também para a defesa e proteção das mulheres, por exemplo. Muitas pessoas não sabem o projeto de lei que criou a Patrulha Maria da Penha, né, que a Guarda Civil realiza proteção daquelas mulheres que têm medidas protetivas. É um projeto de minha autoria, então é uma bandeira do nosso mandato. E o quanto mais a gente puder fortalecer, nós vamos fortalecer naquela casa. Presidente, obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai, só para reafirmar o seguinte, o presidente disse o seguinte, ele não é, se eu estiver errado, só pode me corrigir, mas ele não é um aliado da prefeitura e nem é um inimigo da prefeitura. Ele é o presidente da Câmara Municipal. Então não há nada, por exemplo, o presidente faz parte de G10, G15, G4, G20. O presidente se coloca como um presidente do Poder Legislativo, que não é um inimigo da prefeitura, muito menos um aliado. Ele nos coloca dentro de um lado, dentro de outro, mas como um homem que faz parte da mediação entre o que a população quer, entre o que aquela casa acha necessário e importante para a população e a solução através da participação do Executivo. O que tiver de ser apoiado, vai ser apoiado, né, presidente? E o que tiver de ser criticado, vai ser criticado. Independentemente, isso aí não tem nada a ver com questão se é o doutor Pessoa, se não é e tal, é a postura que o senhor adotou e disse que adotaria antes de tomar posse. É exatamente o que eu disse. A minha função naquela casa é defender a esperança da população teresinense por uma cidade desenvolvida e cada vez melhor. Obrigado, presidente. Boa sorte. Feliz 2023. Agradeço. Um feliz 2023 para todos nós. Um grande abraço.